Muito bem, então acompanhamos a live com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Educação Milton Ribeiro, e agora eu faço o pedido ao Zé Maria fazer sua análise da live, Zé Maria. Pois é, só destacando aqui alguns pontos, né, e voltando a dizer que é uma comunicação direta, um presidente da República se expondo aos assuntos do momento, né. Ele falou primeiro da vacinação, ele comemorando, e é de se comemorar, a possibilidade do Brasil produzir vacinas. Houve um cochilo geral no mundo inteiro. E agora todos descobrem, países poderosos como os Estados Unidos, que estavam nas mãos da China, da indústria da China, com 95% de produção dos insumos hospitalares, tudo, né? Inclusive vacina. E agora houve um entendimento geral de que é preciso nacionalizar um assunto estratégico, que é a saúde. Sobre a Argentina, ele comentou, a situação lá é grave, apesar da vacinação lá da Sputnik, o vírus está correndo, está matando gente, está num nível alto de morte mesmo, e é uma situação muito grave que indica que aquela história de trancar tudo não resolveu nada. Sobre a CPI, essa diferença de tratamento ficou gritante, né? Quando foi o Mandetta, e ele mostrou ali, o Mandetta foi o único demitido. O Tate pediu demissão, no caso do Mandetta foi demitido. Ele destacou um assunto que a gente sempre falava aqui, de que o Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, naquela fase crítica, era uma fase de guerra, uma fase ali mesmo de realização de um trabalho objetivo de distribuição de equipamentos e precisava de uma pessoa, sim, realmente para fazer esse trabalho. E aí depois a saúde começa a entrar numa normalidade, é que é preciso fazer políticas públicas de saúde, aí necessidade de um técnico do setor, e o presidente falou sobre isso. Sobre o fechamento do país, entendem, inclusive ministros do Supremo, de que o presidente pode tomar decisões sobre a pandemia, desde que essas decisões sejam de fechamento, que ele pode decidir desde que esteja decidindo segundo governadores e prefeitos, ou seja, ele não pode. Poder é se o presidente pudesse decretar a partir de hoje, não haverá nenhum trancamento, ninguém será obrigado a ficar em casa, as escolas voltam a funcionar e normalidade no país. Aí seria poder, mas ele não pode fazer isso. Então o Supremo e ministros do Supremo, inclusive o presidente, o ministro Luiz Fux, diz que o presidente Jair Bolsonaro pode liderar nacionalmente ou determinar um processo nacional. Não pode. Ele pode, segundo o Supremo, desde que seja ao encontro das decisões dos estados e municípios. Sobre o Japão, o presidente falou verdade, há uma resistência de vacinas no Japão e há, inclusive, uma preocupação com os Jogos Olímpicos que começam no mês que vem. E é preocupante, o japonês não quer se vacinar. Lá tem um trauma de vacina, porque lá por 1980, uma vacinação do triplo contra o sarampo acabou provocando reações adversas, meningites, inclusive. Aí o pessoal lá ficou meio traumatizado. São 126 milhões de habitantes no Japão e lá a vacinação está mesmo devagar. Por último, eu queria falar sobre o Rivalida. O Rivalida é o seguinte, o Rivalida é quando alguém faz um curso superior no exterior, quer trabalhar no Brasil, ele precisa passar por uma validação do diploma dele feito no exterior. Isso vale para todos os cursos, mas o mais sensível mesmo é medicina. O curso de medicina aqui no Brasil é muito difícil pelas universidades federais, estaduais, e a particular custa muito caro. A mensalidade de um curso de medicina está rodando aí na faixa de 9 mil, 10 mil reais por mês, só o carnê. Só o carnê. E aí o que fazem alguns? Vão estudar fora, na Bolívia, na Argentina, né? Na Bolívia você chegou lá, matriculou e vai. Mas sabe que os cursos não são bons. Por exemplo, não tem o treinamento aqui de medicina tropical e tal. E aí precisa passar. E aí um dado muito interessante aqui, que o ministro revelou, que eu não tinha esse dado, de 15 mil pedidos de validação do diploma de medicina, 15 mil, só 2.400 passaram na primeira fase. Na primeira fase. E depois esses 2.400 vão passar por uma fase que é de documentação, comprovação de carga horária e tal,
e ele acha que 1.000 vão passar. Ou seja, não poderia, como propôs o Mandetta, liberar esse revalida para as universidades particulares. Isso aí tem cheiro de acordo. É isso. Valeu, Zé Maria. Agora a sua análise, Guilherme Fiuza. O presidente falou bastante dessa questão da saúde, da pandemia, e aproveitou para fazer seus comentários sobre o que se passa na CPI da Covid, né? Então, ele repudiou, como de resto todos que guardam o mínimo de decência, né, e juízo, repudiou o tratamento inaceitável, abjeto, palavras minhas, a doutora Anise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, né, duas médicas que foram agredidas nesse circo aí, palavras minhas também, mas o presidente repudiou esse tipo de tratamento e sobre, evidentemente, a questão da Copa América, assinalou a hipocrisia, que é evidente, né? A hipocrisia, quer dizer, as controvérsias sobre o que é seguro ou não é seguro fazer são muitas, né? Mas a incoerência e a hipocrisia estão aí campeando. Então, nós vimos o presidente falar sobre os protocolos de segurança para as eliminatórias da Copa do Mundo, para a Copa Libertadores, e assinalou, então, que a Copa América, né, segundo decisão do governo, se realizaria dentro desses mesmos protocolos de segurança, né? Aí ele citou a afirmação do Renan Calheiros, né, o famoso Renan Calheiros, né, de novo, palavras minhas aqui, é o novo rei da imprensa nacional, Renan Calheiros, voltando ao presidente, ele citou a expressão usada pelo Renan Calheiros, que é a Copa América é o campeonato da morte, né? Depois dessas ressalvas todas aí já feitas, de questão de protocolo, isonomia dos protocolos, etc., e ele sugeriu ao Renan Calheiros que perguntasse ao presidente da CPI, Omar Aziz, sobre vidas, sobre salvar vidas, sustentando que, na opinião dele, presidente, o que compromete as vidas é desvio de verba de saúde, e ele pediu ao Renan Calheiros que consultasse o presidente da CPI, Omar Aziz, dizendo, palavras do presidente, que esse é PhD em desvio de recursos de saúde. Ele citou, de fato, a situação na Argentina, né? É uma situação muito, muito negativa, é uma verdadeira devastação em todos os campos, e citou, evidentemente, a política de lockdown, esse lockdown que nós repetidamente trazemos aqui como uma medida que não é de segurança sanitária, porque não tem critérios, não tem absolutamente nenhuma técnica para embargo de contágio. É uma medida política, discricionária, frequentemente ditatorial, usada muito na Argentina em concomitância com a imunização, entre muitas aspas, com a vacina Sputnik, que é uma vacina com nome de foguete, deve ser boa, né? Mas, infelizmente, os resultados na Argentina não são nada bons. O presidente citou, de fato, aproveitou para citar dentro desse campo aí das controvérsias, né, sobre medidas de combate à pandemia, esse caso do vazamento dos e-mails do Dr. Anthony Fauci, né, que é o assessor da Casa Branca para a saúde já há bastante tempo, e é um dos grandes mentores das formas de combate à pandemia, incluindo lockdown, incluindo máscaras e incluindo vacinas, né? O presidente citou a reação dos japoneses, a desconfiança dos japoneses em relação às vacinas e, evidentemente, que é um povo civilizado, atento, que sabe que são vacinas incipientes e feitas em muito pouco tempo, e que não tem e não terão no curto prazo o retorno sobre a eficácia, sobre quem ficou doente depois de se vacinar e quem morreu depois de se vacinar, porque, infelizmente, isso seria feito dentro do desenvolvimento do laboratório e isso foi transposto no mundo inteiro, praticamente, para uma experiência com o público. E aí o registro deste tipo de dados fica muito prejudicado, porque você precisa do relato espontâneo. Mas o presidente falou isso principalmente para dizer que o Dr. Fauci
que já foi visto aí, inclusive propondo o uso de 2 até 3 máscaras, nos e-mails, nas suas conversas privadas, ele chegou a dizer que a máscara eventualmente era inútil para que você, saudável, não contraísse o vírus, né? Um dos e-mails dele, são vários e-mails ao longo do tempo, mas ele chega a dizer que a máscara só seria eficaz para evitar que o vírus fosse emitido, né? Que fosse transmitido de alguém que estivesse infectado para quem estivesse ao seu redor. Muito bem, e agora você, Augusto Nunes. Você é bem breve. Eu acho que eu gosto do tom do presidente nessas lives, porque ele age, fica muito à vontade e diz, como a gente faz aqui, fala a verdade, né? Eu gosto de ouvir essa conversa. Especialista em desvio é o Aziz. Ele se diverte com a gente, né? E trata com o devido sarcasmo. O Renan Calheiros, o papel de relator, né? Bancando o detetive, ameaçando os outros de prisão. Né? Só o sorriso aí do presidente já mostra tudo, né? Renan Calheiros, então não dá. A CPI tem que ser tratada assim, é esse o tom. E o presidente também destacou, coisa que a gente sempre recomenda, né? Faça isso, destacou a semana bastante favorável, né? No campo da economia, sobretudo, e que mostra que vem por aí, como no campo do combate à pandemia, vem por aí boas notícias, queiram ou não os jornalistas aí que apostam no jornalismo de necrotério.